Prepare-se para uma jornada no tempo. Neste vídeo, vamos explorar a vida de um dos imperadores mais admirados da história de Roma, Marco Aurélio. Conhecido por sua sabedoria, coragem e filosofia, ele não foi apenas um líder militar brilhante, mas também um pensador profundo cujos escritos ainda influenciam o mundo moderno. Descubra como Marco Aurélio enfrentou batalhas, desafiou dificuldades e se tornou um modelo de governante, equilibrando o poder com a sabedoria e a humanidade. Se você é apaixonado pela história de Roma e busca inspiração nas grandes figuras do passado, não pode perder este vídeo. Vamos mergulhar no Império de Marco Aurélio. Marco Aurélio nasceu em Roma, no dia 26 de abril de 121, e se tornou um dos imperadores mais conhecidos da história romana, governando de 161 até sua morte, em 17 de março de 180. Ele era filho de Domícia Lucila e de Marco Ânio Vero, um pretor romano, mas perdeu o pai ainda muito jovem, com apenas 3 anos. Foi criado por sua mãe e pelo avô, enquanto recebia uma educação esmerada que incluía estudos de grego e latim com grandes tutores da época, como Herodes Ático e Marco Cornélio Frontão. A história de Marco Aurélio se conecta diretamente com a de outros imperadores famosos. Seu tio, Antonino Pio, foi adotado como herdeiro por Adriano, outro imperador muito influente. Quando Antonino assumiu o trono em 138, ele adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero como filhos e futuros sucessores. Marco se casou com Faustina, a jovem, filha de Antonino, e juntos tiveram uma grande família com pelo menos 14 filhos. Quando Antonino Pio faleceu em 161, Marco Aurélio e Lúcio Vero se tornaram os primeiros co-imperadores do Império Romano. Durante seu reinado, enfrentaram desafios gigantescos, como guerras e crises internas. No Oriente, Roma derrotou a Pártia e a Armênia, enquanto, no Norte, Marco liderou batalhas contra povos como os Marcomanos, Quados e Sármatas, na famosa Guerra Marcomana. Ele também precisou lidar com uma terrível pandemia, conhecida como Peste Antonina, que devastou a população do Império, causando milhões de mortes, incluindo a de Lúcio Vero. Marco Aurélio é lembrado não apenas como um líder militar e político, mas também como um grande filósofo. Ele foi um seguidor do estoicismo e deixou como legado sua obra Meditações, que ainda hoje é uma referência em filosofia. Apesar de seu governo ter sido marcado inicialmente por perseguições aos cristãos, nos últimos anos ele suavizou essas políticas, o que abriu caminho para uma maior liberdade de prática religiosa no Império, algo que foi mantido por seu filho e sucessor, Cômodo. Por falar em Cômodo, ele se tornou co-imperador em 176, e após a morte de Marco Aurélio, assumiu o trono sozinho. Marco foi um dos poucos imperadores a deixar o império para um filho biológico, algo que foge à tradição de adotar herdeiros. Marco Aurélio foi imortalizado em monumentos como a coluna de Marco Aurélio e uma famosa estátua equestre que sobreviveram ao tempo e ainda podem ser admirados. Ele é lembrado como um dos maiores imperadores e pensadores da história, uma figura que soube equilibrar poder, filosofia e resiliência em tempos extremamente difíceis. Quando falamos sobre as fontes que nos ajudam a entender a vida de Marco Aurélio, é importante destacar que muitas delas são fragmentadas e nem sempre confiáveis. Entre as mais relevantes está a História Augusta, uma coleção de biografias de imperadores romanos. Ela foi supostamente escrita por vários autores no final do século IV, mas hoje acredita-se que seja obra de um único autor, por volta do ano 395. Apesar disso, nem todas as biografias nela contidas são igualmente confiáveis. Por exemplo, as informações sobre Marco Aurélio, Adriano, Antonino Pio e Lúcio Vero são consideradas mais precisas. Já as de personagens como Lúcio Hélio e Avídio Cássio levantam dúvidas. Além da História Augusta, temos correspondências preservadas entre Marco Aurélio e seu tutor, Marco Cornélio Frontão. Esses manuscritos fragmentados cobrem o período de 138 a 166 e nos dão um vislumbre das relações e do aprendizado de Marco. Outro documento fascinante é Meditações, escrito pelo próprio Marco Aurélio. Ele revela muito sobre seus pensamentos e valores filosóficos, mas é menos útil para entender eventos históricos, já que raramente menciona datas ou acontecimentos externos. Uma fonte essencial para o período é a obra de Cássio Dião, um senador grego que escreveu uma história de Roma em 80 volumes. Ele oferece detalhes valiosos sobre os conflitos militares e a política da época.
No entanto, suas opiniões são influenciadas por seu ponto de vista como senador e por sua oposição à expansão imperial, o que pode distorcer sua narrativa. Outras peças do quebra-cabeça vêm descritos de figuras como o médico Cláudio Galeno, que descreveu os hábitos e a saúde da elite romana, e Hélio Aristides, que escreveu sobre o clima cultural e político da época. Também temos informações das leis preservadas no Digesta e no Código de Justiniano, que mostram o impacto das decisões jurídicas de Marco Aurélio. Por fim, moedas e inscrições da época são fontes complementares. Elas ajudam a preencher as lacunas e confirmar eventos descritos nas obras literárias, pintando um quadro mais completo da vida e do governo de Marco Aurélio. Cada uma dessas fontes contribui com um pedaço da história, revelando um pouco mais sobre quem foi esse imperador filósofo. Na juventude, Marco Aurélio já demonstrava interesse por filosofia e pela vida disciplinada. Inspirado por um de seus professores, Diogneto, adotou hábitos filosóficos ainda jovem. Ele chegou a dormir no chão e usar roupas simples, até que sua mãe o convenceu a voltar para uma cama confortável. Além disso, ele liderou o Colégio dos Sálios, um grupo que realizava danças ritualísticas em homenagem a Marte, o deus da guerra, enquanto vestiam armaduras. Marco foi educado em casa, como era costume entre as famílias aristocráticas, e teve tutores renomados que o prepararam em filosofia, direito e letras. Entre eles, estavam Alexandre de Cotieu, que lhe ensinou grego, e Apolônio, que o introduziu ao estoicismo, uma filosofia que moldaria toda a sua vida. A relação de Marco com o poder começou cedo. Em 138, o imperador Adriano, em busca de um sucessor, adotou Antonino Pio como herdeiro, com a condição de que este também adotasse Marco Aurélio e Lúcio Vero. Assim, Marco foi inserido na linha de sucessão imperial, embora tenha recebido a notícia com mais responsabilidade do que entusiasmo. Com o passar dos anos, Marco assumiu posições importantes, como cônsul e chefe da ordem equestre, enquanto continuava seus estudos sob orientação de grandes mestres. Quando Antonino Pio faleceu, em 161, Marco Aurélio assumiu o trono ao lado de Lúcio Vero, tornando-se o primeiro caso de co-imperadores da história romana. No entanto, Marco rapidamente se destacou como líder principal. Seu reinado marcou uma época de grandes desafios e realizações, mas a essência de sua liderança sempre refletiu os valores filosóficos que ele tanto prezava. Marco Aurélio não foi apenas um imperador, ele foi um exemplo de como a sabedoria, a disciplina e a responsabilidade podem guiar alguém até os momentos mais difíceis da história. Assim que foi confirmado pelo Senado como imperador, Marco Aurélio assumiu ao lado de seu irmão adotivo, Lúcio Vero. Juntos, prometeram lealdade à guarda pretoriana, que os aclamou como líderes. Para garantir o apoio das tropas, ofereceram uma generosa doação, o dobro do que era comum. Essa ação estratégica fortaleceu a confiança entre eles e o exército, criando uma base sólida para governar. Mas não pense que tudo foi tranquilo. Logo no início, o rio Tibre transbordou, causando enchentes devastadoras em Roma. Marco e Lúcio agiram rapidamente, coordenando esforços para socorrer os cidadãos e aliviar a fome. Esse cuidado pessoal conquistou o povo, que admirava o comportamento simples e acessível dos dois imperadores. Um dos maiores desafios de Marco foi a guerra contra os partas no leste. Em 161, o rei Vologazes IV invadiu o reino da Armênia, um território aliado de Roma. Apesar de uma primeira tentativa desastrosa de defesa liderada por um general inexperiente, Roma se reorganizou. Sob o comando de Lúcio Vero e generais habilidosos como Avídio Cássio, as forças romanas reconquistaram territórios perdidos e avançaram até o coração do Império Parta, saqueando as cidades de Seleucia e Ctesifonte. No entanto, a vitória trouxe consigo uma praga mortal, que os soldados trouxeram de volta para o Império. Essa epidemia se espalhou rapidamente, enfraquecendo as defesas e a economia romanas por anos. Enquanto lidava com os partas, Marco teve que enfrentar outro problema, as invasões germânicas no norte. Tribos como os marcomanos e os lombardos cruzaram o Danúbio, ameaçando regiões importantes como o Vêneto. Marco Aurélio não tinha muita experiência militar, mas mostrou sua habilidade estratégica. Ele reuniu recursos, criou novas legiões e financiou campanhas vendendo parte de seu patrimônio pessoal. As batalhas foram intensas,
mas Marco conseguiu conter os invasores, estabelecer novas províncias e garantir a segurança das fronteiras. Ainda assim, as constantes guerras cobraram um preço alto em recursos e vidas humanas. Como se não bastassem as guerras, Marco teve que lidar com uma traição inesperada. Seu aliado de longa data, Avídio Cássio, se proclamou imperador no Egito após rumores falsos sobre a morte de Marco. Embora a revolta tenha sido rapidamente suprimida, essa traição abalou o imperador. Curiosamente, Marco planejava perdoar Cássio, mas ele foi morto por seus próprios soldados antes disso. Apesar dos conflitos, Marco Aurélio dedicou grande parte de seu tempo a melhorar a administração do império. Ele reformou leis, protegeu órfãos, viúvas e escravos, e até tentou suavizar a violência dos combates de gladiadores. Suas decisões foram guiadas por um senso de justiça e humanidade, equilibrando as necessidades do povo e da aristocracia. Marco Aurélio faleceu em 180, aos 58 anos, enquanto liderava campanhas no norte. Foi sucedido por seu filho Cômodo, que, infelizmente, não herdou a sabedoria e virtude do pai. A transição para o governo de Cômodo marcou o fim de uma era dourada e o início de tempos turbulentos para Roma. Marco Aurélio não foi apenas um grande imperador, mas também um filósofo cuja obra, Meditações, continua a inspirar milhões. Ele enfrentou desafios quase impossíveis com coragem, inteligência e compaixão, deixando um legado de liderança que atravessa séculos. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Qual parte da trajetória de Marco Aurélio mais te impressionou? Vamos continuar essa conversa nos comentários.